que já estão prontos para ser comprados pelo consumidor final. Então isso é um bem de consumo. Os bens de consumo, eles são divididos em dois grupos. Os bens de consumo duráveis e os não duráveis. Os bens de consumo duráveis é um automóvel, uma geladeira, um fogão, um sofá. É aquele produto que você adquire ele e você vai ficar com ele um bom tempo. Você não vai trocar ele rapidamente. Um celular, porque ele tem um grande valor agregado. Então você compra um carro, você vai ficar um tempo com esse carro. Ele vai ter uma durabilidade. Tem carros aí que tem mais de 50 anos. Então esse é um produto, um bem de consumo durável. Agora, o que são os bens de consumo não duráveis? São aqueles produtos que quando você adquire eles, você começa a utilizar, eles começam a sofrer um desgaste, eles começam a se desgastar ou terminar. Vou dar um exemplo disso. Medicamento, remédio. À medida que você comprou ele, você vai fazer uso dele, ele vai começar a acabar. Outra coisa, uma roupa, um calçado, tudo isso é um bem de consumo não durável. O Brasil, então, importa esses produtos, esses bens de consumo, da China. Quem nunca fez uma compra no Wish ou no AliExpress, né? Eu sei que vocês fazem, também faço. Porque é mais barato, né? Produto chinês, mas só que vamos lembrar, toda vez que nós compramos um produto importado, nós estamos gerando emprego aonde? No país de origem. Lá, a cadeia produtiva, ela vai estar empregando vários funcionários. E nós estamos mandando divisas, capital para esse país. Tudo bem? Lembrando isso, bens de consumo, o que é consumo não duráveis e duráveis. Então, ficou bastante claro para vocês? Nós vendemos para a China produtos agrícolas e matéria-prima, minério. Compramos produtos como bens de consumo duráveis e não duráveis, de origem chinesa. Por isso, quando falamos que a China é o principal parceiro econômico do Brasil na atualidade, vocês lembram que quando eu estava explicando a matéria, eu falei que o governante ele tem que tomar cuidado com aquilo que ele fala? Nós não podemos criar nenhum tipo de atrito com aquele que é nosso parceiro comercial. Então, você acusar esse país de algo que ele não fez, ou que ele tenha feito, levantar suspeitas sobre a prática de comércio dele. Por exemplo, no caso do coronavírus, tem pessoas ligadas ao governo que têm falado que o coronavírus surgiu na China, que é uma criação do governo chinês. Como que você vai falar sobre o governo chinês, se é o nosso principal parceiro comercial? Muito bem, então, falando sobre a questão da China. A China, hoje, ela é a principal parceira comercial do Brasil. A China ocupou um lugar que historicamente era dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, do período de 1930 até 2009, era o principal parceiro comercial do Brasil. Bom, mas por que os Estados Unidos deixou de ser esse parceiro comercial e a China ocupou o lugar que antes era dos Estados Unidos? Isso aí é uma questão que tem a ver com a questão ideológica, política, a orientação política do governo, mas principalmente, durante um período, os Estados Unidos adotou uma prática que é chamada de protecionismo. É a prática que você cobra sobretaxas sobre os produtos importados de um determinado país. No caso do Brasil, nós tivemos alguns problemas com os Estados Unidos. O suco de laranja brasileiro, o aço brasileiro, o algodão brasileiro, eles eram mais baratos que aqueles produzidos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para evitar a entrada desses produtos em seu país, o que ele fez? Ele adotou essas práticas protecionistas. Começaram a cobrar um imposto elevado de importação sobre esses produtos. E isso dificultava para o Brasil exportar para os Estados Unidos. Qual foi a saída do nosso país? Procurar outros parceiros comerciais. Então isso aconteceu um certo distanciamento dos Estados Unidos e uma aproximação com a China. Mas vale lembrar, os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Brasil. Então ele ainda tem uma importância muito grande.
Por isso que é muito importante, quando existe uma eleição em um país, um parceiro comercial, como os Estados Unidos, nós vamos ter uma eleição presidencial lá esse ano. É importante o Brasil saber quem são os candidatos, o que pensa cada um desses candidatos, porque isso pode influenciar no comércio entre os dois países. Então, por isso que às vezes a TV ela passa tanto sobre as eleições que ocorrem em um outro país. Muito bem. Passamos agora para os produtos que nós importamos. Observem nas imagens que nós temos uma série de produtos aí. Aqui logo acima, nós temos uma funcionária montando uma placa de um produto eletrônico. Esse produto eletrônico pode ser uma TV, pode ser um computador, que não dá para a gente identificar, mas é um produto com alta tecnologia. Na segunda foto, nós temos um celular de última geração. Na terceira, nós vemos produtos hospitalares. Esses produtos são equipamentos hospitalares. São aparelhos de exames, que realizam exames, que fazem monitoramento dos pacientes. Então, o Brasil tem esse tipo de tecnologia? Não, nós importamos esses produtos. Ah, mas aqui não temos fábricas de celular aqui no Brasil? Sim, mas essas fábricas, elas apenas montam um aparelho aqui. As peças para montagem desse aparelho vêm de outros países, como até já expliquei anteriormente para vocês. Aproveitando para falar desse caso dos equipamentos hospitalares, um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta no momento com a crise do novo coronavírus é a falta dos respiradores. O Brasil até então não produzia esses equipamentos, não produz esses equipamentos. Provavelmente agora vai começar a produzi-lo. Mas no caso, o Brasil importava esses aparelhos de outros países. Por isso que a nossa capacidade, a capacidade dos hospitais de atender aqueles doentes, ela é tão pequena. Esses produtos de alta tecnologia, quais são os principais países exportadores para o Brasil? Os Estados Unidos, aqui representado pela sigla EUA, alguns países europeus e o Japão. Outro tipo de produto que nós importamos é o petróleo. Aqui dá para ver na imagem logo abaixo. O Brasil, mas o Brasil não tem pré-sal, professor? O Brasil não tem uma grande quantidade de petróleo? Sim. O Brasil, ao mesmo tempo, ele é exportador de petróleo e importador de petróleo. Opa, agora ficou confuso, né? Mas eu vou explicar, calma lá. É que o tipo de petróleo que o Brasil explora é um petróleo que tem uma densidade maior. Então, nós não fazemos o refino desse petróleo. O Brasil exporta esse petróleo cru e prefere importar o petróleo já mais refinado, que ele é transformado aqui no nosso país. Então, o petróleo, os principais fornecedores de petróleo do Brasil são os países do Oriente Médio, tá? Tá ok? Agora, nós também temos relações comerciais com outros países, principalmente aqui na América Latina. Só para lembrar uma matéria que vocês já devem ter visto anteriormente, a América Latina são os países do continente americano cuja língua é derivada do latim. Então são os países que falam o espanhol e o português. Nós fazemos parte da América Latina, bem como Argentina, México, Chile e tantos outros países. Eles são nossos parceiros comerciais. Na América Latina, um dos principais parceiros comerciais do Brasil é a Argentina, os nossos vizinhos, os nossos irmãos. Tá ok, pessoal? Então, tentem gravar bem sobre essa primeira parte da matéria, sobre os parceiros comerciais do Brasil. Procurem dar uma atenção especial à diferença de exportação, importação, balança comercial, quando ocorre o superávit, quando ocorre o déficit, a lei da oferta e da procura, quando é positivo para um país exportar, quando é positivo para ele importar, lembrando os principais parceiros comerciais do Brasil, tá? Fiquem atentos quanto a isso para que de repente vocês não se percam nas atividades que eu vou postar para vocês fazerem, tá ok?
E qualquer coisa, eu estou à disposição, qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu estarei disposto aqui para esclarecer essas dúvidas. Então, daqui a pouco nós começamos a nossa próxima aula. Fiquem ligados aí.